Amém? Vocês estão aí? Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar um pouco. Aproveitar essa atmosfera, Santa Ceia. Não quero me estender na palavra para a gente desfrutar da mesa maravilhosamente com um tempo precioso. Oh Pai, é bom estar na Tua presença, nessa atmosfera, nesse ambiente. Que o Senhor Pai venha falar conosco e toque sobre vidas que estão aqui. Movimente os céus ao nosso favor, fale aos corações, que as Escrituras, Senhor, ela traga direcionamento, crescimento, avanço, cura, restauração, e sobretudo, Pai, nos coloca dentro do propósito, no nosso destino, naquilo que o Senhor tem falado. E às vezes, Senhor, no meio de uma semana de agitação, uma semana de tribulações, uma semana de muitos eventos pessoais, a gente acaba deixando passar detalhes especiais da Tua presença, e nós queremos pedir perdão por isso, e nós queremos dar toda a atenção e todo o crédito a Ti agora, para receber o que é quentinho do céu no nosso espírito. Prepara, Pai, nesse lugar. Nós estamos num ambiente profético, e algo profético aconteça hoje, agora, neste lugar. Toque, penetre, avance, Pai, com a Tua palavra da verdade, e mude e descaracterize aquilo que não é Teu, Pai, e coloca a Sua natureza dentro dessas pessoas. Nós Te louvamos por isso, em nome de Jesus, amém. Você pode dar um amém? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Vamos fazer uma confissão de fé? Pega sua Bíblia, seu smartphone, erga onde você pode e diga: eu sou. De novo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Tudo eu posso, tudo eu posso naquele que me fortalece. Aleluia, glória a Deus, amém. Deus é bom, aleluia. Tem alguns pontos que a gente tem passado, e a gente tem visto cenários na vida de algumas pessoas, como igreja, vida pessoal, vários cenários que a gente tem vivido, que são dificuldades no ambiente profissional, dentro da casa, às vezes até fora, que não é no nosso ambiente de convivência, mas a gente vê uma notícia, uma mensagem, um telefonema, um WhatsApp, ou alguma coisa que você tem orado tanto, mas sempre vê aquela péssima notícia falando que não vai dar certo. Alguma afronta, sabe aquelas afrontas pesadas que vem para tentar desanimar você. E de tudo isso é sempre um plano do diabo fazer você desistir, você parar e recorrer a algum tipo de recurso ou força um pouco maior do que Deus, mas não existe. Mas a nossa consciência, o nosso psique, a nossa alma sempre vai falar assim: a gente pode buscar esse recurso em algum lugar porque vai acontecer e está tudo certo. E aí a gente desvalida, né, o poder e o que Deus é e é capaz de fazer. E nós temos uma história que conta de um homem, um rei, que destruiu, tirou os altares, e ele começou a fazer o que era reto ao coração de Deus, que é o rei Ezequias. E aí um rei chamado, um chefe de uma guarda, um assírio chamado Senaqueribe, ele começa agora a afrontar e conquistar territórios e terras. Ele começa a devastar situações. Alguns teólogos falam que quando o exército do assírio estava chegando nas regiões onde o povo de Deus estava, os muros de Jerusalém, os muros que estavam lá, tremiam por causa da marcha desse exército. Quem sabe hoje você está vivendo um cenário na sua vida onde tem estremecido a sua casa, estremecido o teu coração, estremecido a tua oração, estremecido o seu emocional, ao ponto de você não ver o inimigo, mas você começa a sentir que alguma coisa está vindo. Sabe aquele sentimento de alguma coisa ruim está para acontecer, mas você está na presença de Deus, mas você não sabe lidar com isso. E no meio dessas pressões, no meio dessas dificuldades, eu e você buscamos força, buscamos ajuda em algum lugar. Nós buscamos recursos em alguns outros lugares, forças em outros lugares, buscamos ajuda de pessoas, buscamos ajuda em outras igrejas, buscamos ajuda em alguma pessoa, uma parentela, porque achamos que ela vai nos ajudar. Às vezes o apoio emocional, ele pode te impulsionar a você perseverar um dia, mas não vai trazer a sua vitória.
Às vezes um impulso emocional, ele vai te trazer um sentimento de paz, uma falsa sensação que está tudo bem, mas depois a situação ainda ela é real. O inimigo continua batendo forte no chão, ele continua marchando para tentar parar você, tirar você do propósito, tirar você dos sonhos de Deus. E isso que o inimigo quer fazer todo o tempo, há 2000 e poucos anos, ele tem feito isso, tirar o povo de Deus do propósito. E hoje você vai tirar ele desse propósito que ele tem no teu coração, que ele está tentando destruir os seus sonhos. Hoje a sua oração, você vai entregar algo diante de Deus, e a Bíblia vai declarar aqui que eu e você somos mais que vencedores, que significa superior ao primeiro lugar, no primeiro lugar do pódio. Deus vai trazer algo maior e melhor sobre a sua vida. E aí então, nós precisamos entender por que a vitória chega e como ela vai chegar. E frequentar uma igreja não significa que você já tenha vitória. E nós sempre falamos aqui que se você ficar 24 horas dentro de uma garagem, você não vai virar um carro. E se você comprar picanha e comer todos os dias, você não vai virar a mulher e o homem picanha. E nem morar dentro da igreja você vai virar um crente. Mas o seu coração mostra a identidade de filho que você é. As suas ações, como nós sempre falamos aqui, revelam o Deus que você serve. Cuidado. A sua boca pode revelar o Deus que você crê. Então, a Bíblia fala que agora Senaqueribe começa a afrontar. Ezequias está fazendo tudo certo. 25 anos ele assume um cargo de rei. Faz diferente do seu pai. Ele agrada o coração de Deus. E quando nós agradamos o coração de Deus, meu irmão, a sua oração é infalível. Olha para o teu irmão e fala: oração infalível é de corações alinhados. E aí então, cara, imagina o coração de Ezequias, como o teu coração deve estar hoje, escutando que existe um exército assírio chegando. E ele não sabe o que fazer, porque chegam mensagens. Ele vê o histórico, ele vê a devastação, ele vê o cenário real. E agora ele está falando: eu fiz a coisa certa, e agora? E a gente, no meio de uma pressão, a gente vai buscar um recurso numa política, a gente vai buscar um recurso num financeiro, num banco, a gente vai buscar recurso em algum lugar por causa da pressão. Ou às vezes a gente até desiste. Ou às vezes você está com a sua mala pronta para você desistir dos projetos de Deus. Ou às vezes você está pensando em desistir de você mesmo. O sentimento de depressão, de morte, de suicídio está batendo porque você não aguenta mais essas pressões. A sua alma está tentando fazer você sair do propósito de Deus. Mas Deus não falou para você fazer isso. São só barulhos. Diga comigo, são só barulhos. Aleluia. Então agora Ezequias, ele precisa de um direcionamento. A Bíblia fala em 2 Crônicas que agora em 2 Reis também, ele vai até o Senhor. Ele consulta o Senhor, ele fala com o Senhor, ele rasga suas vestes com o ato de se render a Deus. Ele rasga o coração. E esse ato, irmão, significa: eu preciso do Senhor. É um clamor. É o tipo de oração, irmão, que provoca o céu. Mas além de tudo isso, acontece algo incrível, que é uma carta que ele recebe do inimigo. Uma carta direcionada para tentar destruir a vida dele. Sabe aquela carta ou a mensagem no WhatsApp que você recebe? Porque escrita de WhatsApp você interpreta do jeito que você quer, né? A pessoa: como é que você está? Fala: nossa, ela está seca. Não, ela só esqueceu de colocar algum ponto. Ou um coraçãozinho, porque se coloca o coração, mudou o contexto da leitura, não é? Não é? É ou não é? Acho que é, mano. Quer quebrar uma pessoa, manda uma figurinha engraçada, fala assim: ela está de bem comigo. E agora Ezequias recebe uma carta, mas não tinha coração. Ezequias recebe uma carta, mas não tinha, falando assim: cara, ó, daqui um pouco eu vou chegar aí para a gente trocar uma ideia, porque eu estou querendo pegar a cidade. Não era isso. Houve uma afronta, não foi só com Ezequias, foi com o Deus de Israel. E eu quero ler com você, que está no profeta Isaías, o profeta maior, Isaías 37:14. Abra comigo. Tradução NVI. Estão comigo? Você é livre para dar glória a Deus? Por favor, ajude. Amém? Ajuda o pregador, aleluia.
Se você tem o hábito de dar glória a Deus, meu irmão, não fique tímido, dê glória a Deus. Se você está com o hábito de levantar da cadeira e dar um glória a Deus, também faça isso em nome de Jesus. Quem se expressa, meu irmão, evidencia a sua vitória, aleluia. Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, apresentou diante do Senhor e orou: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só Tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e ouve e abre os Teus olhos, Senhor, e vê e escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e de seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e o destruíram, pois em vez de deuses não passavam de madeira e pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor Deus, salva-nos das mãos deles, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, Senhor, és Deus. Em Crônicas de 2 Reis fala que Ezequias pega a carta, ele lê, e o que mais provoca a oração que Ezequias faz é que Senaqueribe está agora afrontando o Deus de Ezequias, está afrontando o Deus dele, porque quando nós temos amor por alguém, a gente não aceita afronta. Quando nós estamos apegados a algo que a gente crê, meu irmão, a gente defende. Essa noite você precisa defender a fé que você tem, você precisa defender a sua casa, você precisa defender aquele que você acredita. O diabo tem escrito cartas para você, o diabo tem mandado mensagens para você, por conta de algumas pessoas, por cenários do passado, afrontando o seu passado. Mesmo que você aceitou Cristo como Salvador, você está frequentando uma igreja, as pessoas não acreditam na sua transformação, são só cartas, são só palavras. Agora Ezequias pega, e em 2 Reis e Crônicas fala que ele pega esta carta e ele vai até o altar de Deus, ele abre a carta no altar de Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, que essa noite é a noite de colocar a carta no altar de Deus. Biblicamente falando, irmão, historicamente falando, pelos estudos, foi a maior oração que já existiu na Bíblia. Vocês sabiam disso? A oração mais forte, mais íntima que existiu na Bíblia, se fala que Ezequias, ele coloca a carta no altar do Senhor, ele coloca a expressão de quanto Deus é. Ele não pede: olha, Senhor, tenha misericórdia de mim, como os outros reis da Bíblia. Ele não ora como Elias olhou para a afronta daquela mulher, querendo tirar a sua cabeça, tirar a sua vida. Ele falou assim: eu quero a morte. Ezequias estava com o seu coração conectado com o Senhor, porque ele estava fazendo o que era reto a Deus. E ele simplesmente pega uma carta. Ele poderia rasgar, ele poderia fugir, ele poderia mudar o contexto da história, mas ele persistiu, porque, meu irmão, tem que valer a pena o que você faz de limpeza na sua vida. Ele limpa aquele lugar, ele tira os altares, ele faz um altar ao alto, o mais alto possível, para adorar a Deus. Só que o que acontece aqui? Por que Senaqueribe manda esta carta para Ezequias? Porque ele está sabendo que o povo está corrompido, o povo de Deus. E ele fala assim: só é mais uma cidade para conquistar. Só que ele esqueceu que Ezequias estava com o coração voltado ao Senhor, na intensidade. Está na hora do diabo descobrir que o teu coração ainda está conectado com Deus. Não é porque aconteceu com o vizinho X que vai acontecer com a sua casa. Não é que aconteceu com seus pais no passado que vai acontecer com você. A sua história será diferente hoje, em nome de Jesus. A sua casa já é uma bênção. Não, você não vai falar assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A sua casa já serve ao Senhor. Pela fé eu declaro que a sua casa já recebeu o mover sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Senaqueribe esquece que Ezequias está com o seu coração conectado ao Pai.
conectada ao Senhor, ele esquece que existe uma oração, um altar. Ezequias abre a carta. Esse abrir a carta, ele fala: eu não aceito. Eu não aceito que afronte o meu Deus. Ele defende a fé. Defesa da fé, irmão. Teologia ensina isso. E ele defende a sua fé. Ele fala: eu não aceito. E olha só a oração dele. E a gente faz a oração de quê para Deus? Que tipo de oração você tem feito diante do Senhor? Pelo cenário? Ou defendendo Deus? Quero ensinar essa noite você a fazer uma oração de fé. Nós temos o hábito de orar e falar: Senhor, traga livramento. Senhor, faz isso. Não, irmão. Sua oração da seguinte forma: Senhor, esse cenário está assim, que seu nome seja exaltado no meio da minha casa, na minha vida, no meu chamado, para que o Senhor nunca seja envergonhado pela minha boca. Eu quero que o Senhor seja glorificado, Senhor, pela minha boca. Ezequias, ele fala isso para Deus. Olha a oração dele. Eu preciso ler isso, meu irmão, pelo amor de Deus. Senhor Deus, verso 16: Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins. Quando você conhece Deus, você exalta Deus e você sabe quem Ele é. E tudo que tem em volta dele, irmão. A oração tem detalhes. A oração de Ezequias tem detalhes. Ele diz: querubins, tu é Deus sobre todos os reinos da terra. Ele coloca único Deus. Estão comigo? Tu fizeste os céus e a terra. Aleluia, único Criador. Dá ouvidos, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê e escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Ele não fala nada sobre ele. Essa noite não é sobre você. Ezequias não fala sobre ele. Ele não fala sobre o povo. Ele só fala que o homem insultou o Deus dele. Quando eu defendo a minha fé e o que eu acredito, pode ter certeza que o diabo já vai começar a ficar endemoniado. O que falta é intensidade na oração e expressar o quanto você ama Deus. Porque as nossas orações são vagas. As nossas orações são rasas. Oramos: Senhor, abençoa o meu dia, amém. Uau, top, irmão. Senhor, conduza, amém. Senhor, faça, amém. Mas também você não precisa fazer aquelas orações: Pai das luzes, Santo de Israel, e começa a mostrar toda a natureza de Deus, desde Gênesis, Apocalipse, e começa a contar biblicamente tudo, né? Os 5 Pentateucos, o Senhor agiu em Gênesis, Apocalipse, e vai contando tudo, a história bíblica toda. O Senhor é forte, Israel, tradução de todos os nomes em hebraico. Não precisa disso. Eu estou falando que aqui Ezequias, ele expressa o quanto Deus é poderoso, porque ele estava apresentando uma afronta. E a oração de Ezequias era mostrar o contrário de uma afronta. Ele estava expressando as qualificações de Deus, do que ele acreditava que Deus é. Então tudo aquilo que era afronta começou a se transformar no combustível na oração dele, para uma grande vitória chegar sobre a vida dele. Nos versos seguintes mostra que agora Deus manda um anjo. E um anjo destrói todos os homens lá. Porque no dia de manhã, quando Ezequias chega até o local, existiam muitos cadáveres. Você fala: meu Pai da misericórdia, Deus matava. Você já se perguntou: Deus matava? Sim ou não? Alguém fala assim: por que Deus matava? Levante a mão, quem tem essa dúvida, por que Deus matava? Ninguém tem. Glória a Deus. Meu irmão, quando você for para a glória, você pergunta para ele. Estou brincando. Porque o povo pecava e existiam os estrangeiros que afrontavam o povo. E Deus não gostava do insulto, não gostava que existiam outros deuses, porque Deus era justiça naquela época. E Ele queria fazer com que aquilo que Ele criou perseverasse. Porque Ele não criou o Éden com bagunça. Ele não criou o homem e colocou dentro daquele lugar para ele fazer de qualquer jeito.
Ele fez com detalhes e colocou cuidado, ele colocou detalhes sobre a vida do homem. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem. Ele teve o cuidado de fazer a imagem do homem conforme a imagem dele. Colocou a sua natureza dentro do homem. Houve erros, houve pecado, a terra ficou amaldiçoada, e está tudo bem, mas ainda existia um processo de Gênesis até o Novo Testamento. Um sangue precisava ser derramado, um cordeiro puro, o último cordeiro vivo, o último Adão, porque não era o segundo Adão, era o último Adão, que era Cristo. Mas enquanto não vinha, existia esse processo. Os estrangeiros odiavam o povo de Deus, e o Senhor não foi lá e deu qualificação para Ezequias, não preparou o exército para ele, mas outros reis tiveram isso. Sabe, irmão, a intensidade da sua oração mostra a sua vitória de formas diferentes. Alguns reis tiveram vitórias com seu exército, Gideão, outros exércitos, Davi. Mas Ezequias não precisou fazer nada, foi só uma carta no altar. Quem sabe você está fazendo tanta coisa, mas Deus está querendo só a carta do teu coração no altar. Deus está falando sobre cartas hoje no altar. Tem pessoas precisando abrir o seu coração a Deus. Tem pessoas precisando expressar o quanto precisa dele. Esse clamor que ele faz, ele coloca e evidencia quem é Deus para ele. Ele está mostrando: Senhor, eu não aceito que estão te insultando. Ele toma as dores. Deus não precisa de ajuda, mas ali, meu irmão, ele mostrou que ele tinha uma aliança com Deus. Será que não estamos precisando mostrar que a gente tem aliança com algo maravilhoso? Estamos aliançados com o pecado, estamos aliançados com a mentira, estamos aliançados com o erro, estamos aliançados com coisas externas, meu irmão, que às vezes a gente acha e passa despercebido por nós, e a gente acha que está tudo certo. Mas quem sabe hoje você está carregando esses traumas na sua vida, essas dores do seu passado. O jeito que você foi conduzindo não funcionou, e quem sabe hoje Deus está falando para mim, para esta igreja, falando para quem está assistindo nas redes sociais, que nós precisamos colocar a nossa carta no altar, colocar o nosso coração no altar. Um coração no altar muda a história. Um coração no altar muda o contexto de tudo. Um coração no altar, meu irmão, dá combustível para você continuar. E Deus quer dar combustível para você hoje, em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida que a sua casa será diferente, que a história da sua casa será diferente, que a sua jornada hoje será diferente, em nome de Jesus. Se hoje você veio se reconciliar com Cristo, é a sua noite, em nome de Jesus. E faça isso em nome de Jesus, e pronto, irmão. Mas não saia com as afrontas dentro de você. Não saia com as dores dentro de você. Não saia com os traumas dentro de você. Não carregue, não serve para você. Ezequias, ele olhou o altar, ele tinha um lugar para ir. Você tem um lugar para chegar a ele. Você tem o Espírito Santo. Jesus fala para os discípulos: eu vou partir, mas eu não vou deixar. Vou parafrasear aqui: vocês não vão ficar órfãos. Eu vou deixar o Espírito de Deus, uma pessoa em nós e sobre nós. Antigamente o Espírito estava sobre os homens, agora está sobre nós e dentro de nós. É a nossa bússola espiritual. Tem pessoas perdidas aqui. Eu não sei para quem é essa palavra, meu irmão, mas você está perdido, você não sabe para onde ir. O Espírito Santo vai te dar um norte hoje. Ele vai ligar a bússola espiritual na tua vida, e você vai seguir. E eu vou assistir a sua vitória. Eu sei onde você vai chegar. Deus tem um destino para você, e você não vai parar. Ei, pra se andar a choura. Meu Deus, calma que está aquecendo. Meu Deus. Hebreus 4:16 diz: e assim sendo, aproximo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos a graça que nos ajude nos momentos da necessidade. Parece que essa mensagem está lá no Velho Testamento. O que Ezequias faz? Ele se aproxima do trono, ele se aproxima do altar,
ele se inclina. Sabe a vitória como ela vem, irmão? O ato primeiro começa de rendição. Antes da rendição do exército do inimigo, nós precisamos nos render primeiro aos pés do Senhor. O joelho no chão, meu irmão, ele não é um ato só de oração. O joelho no chão é um ato de rendição. Significa: Senhor, eu tiro as minhas forças e o Senhor faz. É tipo assim: eu acredito que o Senhor pode todas as coisas. Eis-me aqui, faça. Meu irmão, quando você dobra o seu joelho, as coisas começam a acontecer e você não vê. Mas você começa a vivenciar dia após dia. Há hábitos que deveríamos voltar a ter. Orar no pé da cama. E não fazemos mais isso. A igreja ficou tão moderna que agora a gente tem um app. Nós temos o devocional. Ajuda, irmão. Ajuda demais, não é ou não é? Sim ou não? Ajuda demais. Mas isso não pode descredenciar o que você viveu no passado, como nossos antigos faziam. Ciclo de oração das senhoras. Quem lembra disso? Oração de joelho. E a gente ora tipo 5 minutos, 10 minutos, a gente já quer ir embora. Na época dos antigos, eles ficavam de joelho, horas. As vigílias eram vigílias de um monte de gente tendo oportunidade, não. As vigílias era oração no chão, colchãozinho com criança deitada dentro da igreja. Quem são da Assembleia lembra disso aí. Quem era da Assembleia lembra disso, não é? A vigília era assim. Ezequias, ele faz um ato de chegar ao altar, porque ele sabe como chegar no altar. Sabe, irmão, a gente não chega de qualquer forma em Deus. E a gente acha que Deus recebe, porque a gente não vê, então a gente usa a fé falando assim: Deus recebeu. Será? Será que é hoje, né, o dia de você fazer diferente na sua vida? Ele diz em Hebreus: sendo assim, aproximando do trono da graça. Diga comigo: eu preciso me aproximar do trono. Para de ir na cruz, meu irmão. Olha para o teu irmão e fala assim: para de ir na cruz. Ela já está vazia. Você tem que ir no trono da graça. No trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontramos a graça que nos ajude no momento da necessidade. O recurso está no altar, irmão. O recurso está em Deus. Ezequias vai até o Senhor e ele acha o recurso lá. Estão comigo? Isaías 65, 24. Antes de clamarem, olha isso, irmão. Olha isso, eu vou ler com vocês. Antes de que clamem, responderei. Mesmo antes que digam algo, eu os ouvirei. Que louco, né não? Uau! Você pode olhar para o teu irmão como um profeta bem xarope e falar assim: meu, que louco isso! No meu entendimento como pastor, antes que Ezequias chegasse com a carta no altar, Deus já tinha visto tudo. Com certeza, meu irmão, Deus é onisciente, Ele já sabe de tudo. Ele só quer a atitude. Um aleluia, muito obrigado, minha esposa linda, maravilhosa. Algum mais aleluia, por favor, dou-lhe uma, um aleluia para o irmão aqui, mais um aqui, aleluia. Antes que você chegue até o altar, se o seu coração já está conectado com Deus, antes de você falar com Ele, Deus já está inclinado, Deus já está ouvindo, Deus já está dando resposta no mundo espiritual, Deus já está correspondendo àquilo que você precisa. Essa noite, antes de você levantar um clamor, Deus já está dando voz sobre a sua situação. Ele fala algo incrível, irmão, e eu fiquei assim: uau! Ele mostra que Ele está muito além daquilo que a gente pensa. E nós temos o hábito de falar assim, que quem se antecipa, governa. Então Deus governa, então Ele sempre vai se antecipar. Sabe por quê? Porque Deus não está no passado, Ele está no futuro. É o hoje a fé. Você não vai pedir para amanhã, o hoje. Eu creio, e amanhã já está pronto. Deus já quer inserir você no projeto dele amanhã.
Ele já te vê lá no Projeto Amanhã, Ele já vê você com a cura amanhã, Ele já vê você com a cura hoje, Ele não está vendo você sendo tratado devagarzinho. Deus não quer fazer tratamento paliativo, meu irmão, Ele quer fazer agora. Então entrega o teu coração ao altar de Deus hoje, para Ele fazer agora na sua vida. Primeira Coríntios 14:15. Põe na King James, por favor. Diante disso, que fazer então? Orarei com o Espírito. Sabe por quê? Se você orar na sua alma, porque Deus não é Espírito. E olha para o teu irmão e fala assim: você também é Espírito. Aí você fala: Deus me livre, né? Não, irmão. Nós somos o Espírito que possui uma alma que habita no corpo. Você vai entender agora. Paulo diz assim: diante disso, o que fazer então? Orarei com o Espírito e ao mesmo tempo com a mente, que é a alma, é o discernimento, amém? Porque não adianta você orar no Espírito. Se você orar no Espírito, presta atenção como vai ser a sua oração. Está entendendo o que eu estou falando? Sua oração no Espírito, edificação própria. Oração com a mente: Senhor, Senaqueribe está afrontando a sua face. Senhor, eu não aceito isso. Senhor, eu quero que o Senhor movimente o mundo espiritual para a sua glória se manifestar. Mente, mas oração espiritual. Aí continua: ao mesmo tempo com a mente, cantarei com o Espírito, uau, mas igualmente com a razão. Coloca na NVI. Então o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Alma, você precisa saber o que você está fazendo. Sabe por que a gente estava tropeçando? Porque a gente não sabe o que está orando. Porque a gente está mais no entendimento do que no Espírito. E está uma salada, irmão. Você está com a Bíblia, mas você está se perdendo tudo. Está todo mundo perdido. Aí a gente fica tão perdido que a gente chega na igreja depois e traz um monte de problema. Pastor, está acontecendo isso. Ó, eu fui nesse negócio aí, negócio de batalha espiritual, e o negócio aconteceu, ixi, aí ferveu. E aí o diabo se manifestou, não sabia o que fazer, eu chutei. E a irmã saiu depois que se levantou e ficou com dor na coluna e me culpou porque eu chutei ela. É verdade, irmão. Tem um irmão na igreja aqui, lá do passado. Ele está aí, é um diácono. E aí uma vez manifestou um demônio numa igreja que a gente fazia parte. E o demônio ficava assim, parecia The Walking Dead. Aí a gente orando, eu e a pastora, vamos orar, vamos interceder. Aí ele chegou e falou assim: ei, pastor, deixa eu dar uma bica, mano. Eu não vou falar quem é, tá? Te amo, Renato. Parece os discípulos expulsando o demônio lá, né? Senhor, não conseguimos expulsar o demônio por quê? Homens de pequena fé. Esse é a casca de demônio sai com jejum e oração, e não com bicuda. O entendimento. Eu tô lembrando da cena, irmão. Foi muitos anos atrás, quase 20, né, já, né? E... Você já pensou se essa irmã tomar bicuda desse rapaz? E ele falou com uma ira, com uma raiva. Eu falei assim: cara, ele vai chutar eu. Ele falou: vou dar uma bica nesse demônio, pastor. Jesus amado. Tive que orar pelo pé dele, né? O entendimento, irmão, é a alma. E com a alma a gente toma decisões erradas, a gente ora errado, a gente se precipita. O Espírito, a gente está conectado com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus conecta você com o Pai, te dá direcionamento, te fala como seguir, como fazer. E olha, Ezequias não tinha o Espírito Santo ali com ele, mas ele tinha um coração no altar. O que ele precisava era só colocar uma carta, um ato de uma carta, muda a história daquele povo. Deus não faz algo estrondoso. Às vezes você está esperando um filme do Steven Spielberg.
Deus fala comigo. Oh, Andréia, que trovão, né? Sai um anjo do chão, tipo Gasparzinho, tipo gênio, né? Você orou e eu apareci, faça 3 pedidos. A gente faz de Deus ou da Bíblia uma lâmpada mágica. A gente quer coisas extraordinárias, a gente quer uma manifestação. Mas Deus só está dizendo hoje para você: só uma carta no altar, só isso. O teu espiritual vai revelar dentro de você que a vitória já é sua. Será que não está na hora de você tirar a sua mão e deixar Deus fazer? Na quinta-feira nós falamos algo aqui muito interessante. Quando nós colocamos a mão naquilo que Deus está fazendo, começa a ter prazo de validade. Quando eu coloco a mão, há prazo de validade, aquilo vai acabar. Mas quando eu tiro a mão e deixo Deus fazer, meu irmão, é ilimitado, não tem prazo de validade. Eu não sei para quem que é essa palavra hoje, se é para a igreja inteira ou direcionado para alguma pessoa aqui, mas Deus está liberando uma palavra profética. Que hoje pessoas estão colocando cartas no altar, um coração no altar. Vitórias estão chegando sobre a sua vida. Antes que você clame, o Senhor já está, Ele está falando para você sobre a natureza dEle. Antes que vocês falem, eu já estou lá. Antes que vocês conversem, eu já estou lá. Olha só que interessante, sobre uma natureza espiritual. No meio de uma situação dessa, você está pensando em desistir de tudo. Você não serve um Deus covarde, irmão. Você não está servindo um Deus que fugiu da cruz. Você está servindo um Deus que foi até o fim por você. Sabia disso? E Ele deixou algo muito poderoso sobre a sua vida. Quer ler? É bíblico, tá? Você está pronto para você cantar a sua vitória agora? O diabo precisa ouvir isso da sua boca. A sua situação precisa ouvir isso da sua boca. Você está pronto para isso? Aleluia. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. A banda pode subir. Eu vou ler aqui para vocês. Pois Deus deu um espírito de covardia. É isso? Vamos ler no 3? 1, 2, 3. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. O espírito de covardia faz você tomar decisões. Por quê? O espírito de covardia é quando você deixa os cenários penetrarem dentro de você. Você vê com a sua ótica, a sua alma enxerga o problema. Porque existe o espírito também na parte que é negativa. Se você ficar falando aqui que não vai dar certo, pode ter certeza que não vai dar certo. E não adianta culpar a igreja, pastor, líder, culpar chefe, empresa. Se você falar todo dia, vai ser uma verdade. Há poder no que você fala. Sobre a boca há poder de vida e morte. Mas aí a Bíblia fala assim, ó, não nos deu o espírito de covardia. Ou seja, então o contrário de covardia é o quê? De fé, ousadia, amém? Mas de poder, de amor. Porque quem ama, defende. Diga comigo, eu amo o meu Senhor. E eu vou até o fim. Aleluia. E de equilíbrio, de moderação, de paciência. Por quê, irmão? Porque o cenário vai fazer você perder a razão. O cenário vai fazer você jogar tudo para o alto. As pressões vão fazer você desistir. A gente começa a lançar para as pessoas: eu vou fazer as malas. A gente fala para o chefe ou para o amigo, fala assim: eu vou sair deste lugar, eu vou largar o chamado, eu vou largar isso, eu vou largar aquilo, por conta da nossa alma, e o nosso coração não está conectado. A nossa carta não está no altar, o nosso coração não está no altar. A gente não evidencia quem Deus é. Então Deus não está como primeira coisa na minha vida e na sua. Mas quando eu coloco o meu coração, eu estou conectado no Espírito. Então a minha oração agora, ela tem poder. Diga: a minha oração agora, a partir de agora,
Toca no irmão aí, profeticamente, fala assim: a partir de agora, a minha oração, ela tem poder. Aplauda. A sua oração tem poder. A sua oração tem poder. E eu quero que você faça atos proféticos na sua casa hoje. Você vai orar por causas na sua casa. Você vai colocar a mão na sua geladeira, vai colocar a mão no armário, na gaveta das contas, no seu automóvel, na casa onde você mora, e fala: Senhor, eu quero uma história diferente. Declare isso em fé, evidencie isso, escreva uma carta ao Senhor agora, mas uma carta de amor para Ele. Rubica solo boche catalaya de mi frasi que chucromanassa labarabacharada. Oh, o diabo precisa ouvir a sua oração, irmão. O cenário da sua vida precisa ouvir a sua voz. A sua casa precisa ouvir a tua oração. Essa noite profetas vão declarar. Essa noite profetisas vão falar. Essa noite louvores novos vão sair da tua boca. Tudo que está escrito na Bíblia não está só como histórico, é para você trazer para a realidade de hoje e profetizar sobre a sua vida. O que a Bíblia está dizendo, meu irmão, é o que você vai vivenciar hoje. O que ela determinou é o que você vai viver. E se Deus falou que a vitória é sua, não tem diabo na terra que tire essa vitória da tua vida. Se você é curado, você é curado. Se você é uma bênção, você é uma bênção. Se alguém pregou para você que você é uma maldição, é mentira. Você é uma bênção. Rabacharagá noroxarabacere. Incender a tua casa, irmão. Não é pegar o fogo lá e acender, não. Enche a tua casa com adoração hoje. Fique de pé, por favor. Jesus. Vamos orar pelo relógio. Relógio jaz do maligno. Feche seus olhos. Feche ele por um instante. Enquanto estiver orando, se você está aqui hoje, você está afastado e você recebeu essa palavra, tem cartas escritas afrontando a sua história, afrontando o seu Deus, e você não está aguentando mais, e você quer entregar sua vida a Jesus. Enquanto a igreja estiver orando de olho fechado, você deseja dar um passo de fé, irmão. Eu quero orar por você aqui na frente. Irmão, levante sua mão e vem aqui para me orar por você. É noite de rendição. Entregue seu coração ao altar hoje. Alguém no nosso meio deseja entregar sua vida para Jesus? Aleluia, amém, aleluia. Mais alguém? Aleluia. Continua orando, meu irmão. Não olhe para mim. Não olhe. Continue, por favor. Não, por favor, não. Continua orando. Deixa Deus trabalhar. A atmosfera é dele, por favor. Depois a gente vai fazer festa. Mais alguém? Continua orando, continue. Se você queimou no teu coração, você tomar essa decisão de entregar sua vida para Cristo, voltar para Jesus, vem aqui, por favor. Eu quero orar, eu vou estar com você. Não tenha vergonha. Vamos orar junto. Não deixe passar. O Deus está querendo uma carta do teu coração hoje. Mostre para Ele, apresente a Ele o que está doendo, o que está marcando, decepcionado. Volte para Cristo, volte para Jesus, irmão. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Aleluia. Mais alguém, por favor. Vem, estão vindo pessoas. Mais alguém. Quem perde hoje é o diabo, irmão. Você não vai mais perder. Eu não aceito que você perca hoje essa oportunidade. Mais alguma vida, por favor. Mais alguma, por favor. Volte para o encontro. O encontro do secreto, o encontro com Jesus, por favor. Mais alguém deseja se reconciliar com Jesus? Entrega a sua vida. Fala: eu estou cansado, eu preciso voltar para casa. Não quero dizer que é um filho pródigo, mas eu quero dizer que as delícias lá de fora já está com prazo de validade, mas agora é a sua noite de voltar. É a noite de entregar, é a noite de validar. Festeje isso no teu espírito. Faça mudança na sua casa, entregue.
Roba calama xerere ro xere. Harebalama xerere. Senhor está aqui para essas vidas. E nós entregamos nas tuas mãos, Pai. Oramos para que todo o processo na vida delas seja diferente. Cartas no altar, cartas, Senhor, que não estão sendo fácil carregar. Traz alívio, traz leveza. Olha para mim, vocês dois. Diga assim. Eu vou falar, vocês vão falar o nome de vocês, tá? Senhor Jesus, essa noite eu entrego a minha vida a Ti. A partir de agora eu não estou só, mas o Senhor está comigo. Tudo vai mudar. Eu creio que a partir de hoje uma nova história é uma nova carta sobre a minha casa, sobre a minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Agora você pode aplaudir essas vidas. Aplauda com toda a sua força. Aplauda com toda a sua força. Aplauda com toda a sua força. Aleluia. Segue ela, tá? Ela vai dar um presente para vocês. Aleluia. Ainda dá tempo. Mais alguém? Eu sei que tem, mas está tímido. Eu sei que tem, mas está tímida. Eu sei que tem, irmão, mas está tudo bem. Eu quero que você pegue o seu cálice, o seu pão. Cartas foram entregues. Você entregou a carta ao Senhor? Aleluia. Deus é bom em todo o tempo. Aleluia. Feche seus olhos. Prepare sua ceia já. Feche seus olhos. Senhor, nós declaramos essa mesa maravilhosa diante de Ti, e que após o louvor nós vamos celebrar esta ceia maravilhosamente na Tua presença, e Te engrandecemos por tudo e por todos. E eu quero perguntar se alguém na nossa nave da igreja chegou depois, não pegou o cálice. Se alguém está precisando de cálice, levante sua mão, fica com a sua mão levantada. Que não pegou pão e cálice, fica com a sua mão levantada para alguém te entregar. Diáconos, por favor, fiquem atentos. Aqui na frente, alguém está olhando eles aqui, daqui. Fica com a sua mão levantada, por favor, para eles verem. Alguém ali no meio. Quem estava com a mão levantada? Eu vi alguém aqui. Irmão, eu não sou batizado. Não. Se você nasceu de novo, você participa da mesa. Amém? Nasceu de novo, você participa da mesa. A ceia não é minha, a ceia é do Senhor. Alguém não pegou ceia, você vai tomar sua ceia hoje. Eu briguei com a minha esposa. Já abraça ela agora, já pede perdão, já toma a ceia logo. Para de ser safado. Amém? Pega a ceia, irmão. Tu vai sentar na mesa. Aleluia. Amém? Senhor, está a ceia aí, entregamos, Pai, diante de Ti, consagramos o suco e o pão, Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Vamos celebrar, vamos adorar, em seguida nós vamos fazer a nossa celebração de ceia, amém? A luz do sol se apagou, o amor se entregou naquela cruz. A morte não pôde entender como ele pôde vencer aquela cruz. Se apagou, o amor se entregou naquela cruz. A morte não pôde entender como ele
pôde vencer aquela cruz. Mais alto esse dia, o amor se levantou, a morte ressurgiu para sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Mais alto terceiro dia, o amor se levantou, a morte ressurgiu para sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. Luz do sol se apagou, o amor se entregou naquela cruz. A morte não pôde entender como ele pôde vencer aquela cruz. Mais ao terceiro dia, o amor se levantou, da morte ressurgiu para sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Mas ao terceiro dia, o amor se levantou, da morte ressurgiu para sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. Maranata, Ora vem Jesus. Maranata, ora vem Jesus. Maranata, ora vem Jesus.
vem, te esperamos. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. Aleluia. 1 Coríntios 11, verso 23. Pegue sua ceia. Pois eu recebi do Senhor que também nos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Ele parte o pão. Com o ato de serviço. E ele mostra a importância do que estava acontecendo sobre aquela mesa de comunhão. Você está na mesa hoje. Ele dá o pão aos seus discípulos e fala: este é o meu corpo que é dado por vós. Comamos o pão, amém? Aos cônjuges, pegue o seu cálice e troque, ou troque com um irmão, ou com um vizinho. Troque o seu cálice, faça um ato de serviço. Troque o seu cálice com ela, com essa pessoa. Semelhante depois de cear, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebamos o cálice. Você pode fazer a sua carta agora ao Senhor. Não mais uma carta de afrontas que você apresenta, mas uma carta de amor agora a Ele. Escreva na sua oração agora, escreva no teu coração o quanto você o ama. Você tem alguns minutos antes de ir embora para fazer essa expressão de amor a Ele. Seja grato pelo mês. Seja grato pelo mês que entrou. Agradeça pelo agosto que passou. Se você ora em línguas, meu irmão, ora comigo. Se você pode orar, Deus está ativando de novo pessoas. Brahma canta la baba bashirire ore. Ere basoro bobe bakanda yaso. Ere var ere rasoro bore andara shirire roya. Raba mama shere kere bala bashirire oro bashirire. Enche este lugar, enche este lugar, enche. Espírito Santo, nós somos a sua morada. Ramamamama shere korobo shorobo bo 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 bo. Karandere kalamamama shere orobo. É um ambiente profético, irmão. Deixa o profético te pegar. Deixa o profético te pegar. Deixa o profético te pegar. Arabacalabababa xerere. Oh, rebababa xerere. Rabababa xere oreba. Cachorobo xerere. Se você entregar algo para alguém, irmão, vá, sai do teu lugar e entrega algo antes de ir embora. Não vá com a carta escrita dessa pessoa.
Não vá embora com ela. Entregue essa carta para essa pessoa. Entregue o profético para ela agora, em nome de Jesus. Faça isso agora. Não fique com isso no teu coração. Se Deus te usou para falar com alguém, faça isso agora. Sai do teu lugar e vai. Vai mesmo se sentir de orar por alguém, mesmo que não entregue nada, mas vá até alguém e ore por essa pessoa. Faça isso agora. Faça isso agora. Há uma unção fresca essa agora. Agora nessa hora, há uma unção fresca. Há uma unção fresca. Bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho. Bem baixinho. Uma unção fresca. Deixa o Espírito Santo falar com você. Mais baixinho, mais baixinho. Bem mais baixinho. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo falar com você. Chora, voce, cata, edera, o sola, bababaixa. Se você sentir de abraçar alguém agora, faça isso agora. Abrace uma pessoa, irmão. Faça isso. Você no teu lugar, abraça alguém. Faça isso. Abrace alguém. Faça isso. Espírito Santo, sopre sobre esse ambiente. Deixa os dons falar com você. Senhor, quão grande és tu. Então minha alma canta de Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Cante, igreja. Então minha alma cante a ti, Senhor. Grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta de Senhor, grande és tu, quão grande és. A última vez, a igreja, cante. Então minha alma canta. Nós cantamos a ti, Pai. Recebe, porque é para ti. Tu és grandioso e nós, Senhor, amamos. Tu és grandioso sobre nossas vidas. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu.
Dê a mão para a pessoa do teu lado. Acenda as luzes, por favor, para mim ver vocês. Quanta gente bonita. Dê a mão para o seu irmão. Se quiser fechar o corredor. Grupo de música também. Dá a mão aí. A batera. Aleluia. Da mídia, coloca a mão no ombro de quem está servindo aí. Aleluia. Olha o que o diabo não consegue fazer. Perdeu mais um. Juntos somos mais fortes. Fecha os olhos. Pai, obrigado por este culto, por cada vida que está aqui. Nós te rendemos graça. A carta, Senhor, de afronta foi entregue no altar, mas uma nova carta de amor foi expressada diante de Ti. Obrigado, Jesus, porque não temos o espírito de covardia. Nós temos a ousadia de fé, o amor. E nós cremos, Pai, que grandes coisas já estão acontecendo. Essa semana eu declaro sobre esta casa, sobre cada visitante. Obrigado, Pai, por cada vida que veio aqui nesta casa. A apóstola e o seu esposo que veio, Senhor, aqui nesta casa receber. A cada irmão, cada visitante, cada amigo, cada um que está assistindo nas redes sociais, Pai, que a Tua paz esteja sobre a vida deles, em nome de Jesus. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão e consolação do doce Espírito permaneça com toda a igreja para todos sempre. A igreja diz? Amém. A igreja diz? Amém. A igreja diz? Amém. Dê uma salva de palmas. Uma semana abençoada. Até quinta-feira, às 20 horas aqui. Vão em paz, em nome de Jesus.